Belezinha, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre uma técnica que você pode utilizar para realizar seus desenhos, né? Isso é um exercício de criatividade, na verdade. Sabe quando você vê uma nuvem e você consegue ver uma imagem, né? Um personagem até, um objeto, talvez um animal naquela nuvem. Você olha determinada coisa e o seu coleguinha talvez vê uma outra coisa diferente, né? Então, é basicamente um exercício assim que nós vamos fazer aqui. Você pode utilizar para ampliar, né, as possibilidades na construção do seu trabalho. É claro que eu vou partir do princípio de que eu quero construir algo bem específico. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com a ideia de um rosto. Mas você pode usar essa mesma mecânica, essa mesma lógica para trabalhar com diferentes materiais, objetos, animais e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Quando eu penso aqui num rosto, geralmente eu penso numa forma mais circular, né, em cima, e embaixo a parte que seria ali o queixo. Você pode utilizar essa técnica utilizando marcadores bem baratinhos, né? Bem simples mesmo. Sabe aqueles pincéis que você compra que vem 12 cores? Tem diferentes marcas, né, relacionadas com isso. Então, às vezes vem um cinza, né? Ou então uma cor bem clarinha, cor de pele. Você pode utilizar um pincel como esse para construir algo semelhante ao que vai ser elaborado aqui. Então, o que acontece? O objetivo aqui é a gente explorar a nossa criatividade, a nossa imaginação, tentar visualizar formas, né? Detalhes dentro de algo que parece ser meio que bagunçado, né? Então, não sei se você vai ter o mesmo ponto de vista que eu a respeito do que eu vou explicar aqui, mas, por exemplo, na determinada área, aqui a gente tem o pescoço, aqui seria o ombro do lado direito, aqui o ombro do lado esquerdo. Quando eu falo esquerdo e direito, eu estou sempre me referindo ao nosso ponto de vista, né? E não o da pessoa aqui em questão. Então a gente consegue ter essa ideia, né, dessas formas. É claro que a gente pode trabalhar com a ideia de acrescentar muito mais detalhes aqui. Então vamos pensar aqui, por exemplo, que essa pessoa ela tem um óculos. Então eu vou traçar aqui linhas, imaginando que seria um óculos, né, aqui. A forma desse óculos aí fica a critério de cada um, né? O objetivo aqui é você explorar muitas possibilidades, né? Uma coisa interessante também a respeito de você trabalhar dessa maneira é que você não fica preso a linhas bem exatas, né? Bem corretas. E isso facilita muito as possibilidades do resultado final do seu trabalho. Então, trabalhar dessa maneira aqui faz com que você crie um fluxo na hora de colocar os detalhes. Você pode acrescentar muito mais detalhes. Então, é fato que depois você pode, se estiver fazendo num papel, por exemplo, você pode colocar isso aqui sobre debaixo, né, na verdade, de uma outra folha. Colocar contra a mesa de luz, por exemplo, né? Se você não tiver uma mesa de luz, você pode utilizar uma janela de vidro e usar ela como uma base, né, para que você possa definir melhor os detalhes, certo? Então, fazer aqui a parte que seria a boca, né? E quem sabe
Você só de ver isso aqui já conseguiu visualizar uma pessoa bem específica, né? Muito vai da criatividade, da sua criatividade, do que sua imaginação lhe disser aí, né? Pois bem, então, feito isso aqui, eu já posso trabalhar na ideia da iluminação, né? Então aqui eu posso determinar um ponto em que a luz vai estar sobre a pessoa aqui, né? Sobre o meu personagem, e começar a trabalhar em torno disso. Então vou escurecer um pouco mais aqui, pegar uma cor um pouquinho mais escura. Mas antes disso, só um detalhe, né? Determinar logo aqui o ponto da luz. Vamos trabalhar com a ideia de que a luz ela esteja desse lado aqui. Então tudo que ficar aqui do lado esquerdo vai ficar mais claro. Tudo que tiver do lado contrário, né, vai ficar mais escuro. Há exceções, mas na regra geral vai funcionar basicamente assim. Então eu já havia escurecido um pouquinho aqui no pescoço, né? Vou escurecer um pouco mais. Quanto mais você fizer esse exercício, mais o seu subconsciente vai trabalhar para que você possa preencher as lacunas. Quando você começa esse tipo de exercício, talvez você ache, assim como eu achei, né, empolgante. Você diz, que legal, ele conseguiu fazer um trabalho bem complexo em cima de algo que estava bem jogado, né? Mas talvez você descubra nas primeiras tentativas que não é tão fácil assim, né? Não é realmente um bicho de 7 cabeças, de fato, mas talvez você descubra que pode ser um pouquinho frustrante. Então o que acontece, O que eu quero lhe dizer aqui de antemão? Se você passar por essa frustração, saiba que eu passei por essa mesma frustração e muitas das vezes ainda passo por ela, né? De não conseguir chegar a um resultado bem satisfatório. Então, se você passar por isso aí, meu amiguinho, saiba que é um processo que vai levar um tempo, né? A criatividade, todos nós, na verdade, né, nascemos criativos, né? Mas ela precisa ser cultivada com o tempo. Se você não cultiva a sua criatividade, então vai levar um tempo a mais para você recuperar ela, né? Uma prova disso são as crianças, né? É fantástico ver uma criança brincar, né? Como ela consegue, às vezes, de um objeto bem simples, imaginar um carro, imaginar um super-herói. Quem já brincou com Lego sabe muito bem como é que é isso aí, né? Ou quem já viu uma criança brincar com Lego, né? Sabe que ela tem essa incrível capacidade de ver as muitas possibilidades em cima de uma coisa bem simples. Então a lógica aqui é mais ou menos essa, né? É você explorar as muitas possibilidades que você pode alcançar fazendo esse tipo de trabalho. Uma coisa que eu não mencionei, mas eu vou aproveitar a oportunidade aqui, e você pode aplicar essa ideia em todos os trabalhos que você for fazer. É espelhar o seu desenho. Quando você espelha o seu desenho, você consegue ver de uma maneira mais clara as imperfeições, os erros na simetria. Então eu vou espelhar aqui para que você possa ter uma ideia. Então, quando eu espelhei aqui, consegui perceber agora, por exemplo, que essa parte da cabeça precisa ser um pouco maior.
né? Então, você espelhar o seu trabalho faz com que você consiga ver melhor essas imperfeições. À medida que o seu trabalho vai crescendo, que você vai construindo, você percebe como os seus olhos vão se adaptando, né? Ele vai se, entre aspas, né, se conformando ali com aquela falha, né? Então você não consegue ver claramente. Então é necessário, muitas das vezes, você espelhar. Quando você espelha, você gera um choque, né? Aquilo que estava comum se torna diferente. Então você consegue ver com mais clareza essas imperfeições, tá bom? Você pode espelhar aí o seu trabalho colocando contra a luz. Pegue a folha, coloca contra uma lâmpada, né? Ou então contra o sol, certo? Ou então você pode tirar uma foto, né, do seu celular, e aí você vai conseguir perceber essas imperfeições, né? O celular mesmo tem uma opção que permite você espelhar a imagem. Então você pode usar esse recurso do seu aparelho a seu favor, né? Botar na frente de um espelho também ajuda muito, né? Bem mais prático até, bem mais rápido, né? À medida que eu estou fazendo aqui, tá me lembrando muito como se fosse um guarda-costas, né? Bem fortão. Eu vou acrescentar aqui uma parte de branco, trabalhar com um pouquinho do branco. Vou acrescentando aqui aos pouquinhos, né? Até para dar um pouco mais de ênfase naquela ideia de que o brilho vai estar, a luz vai estar de um lado, né? E a sombra do outro. Então, eu poderia de fato ficar com essa escala de cinza que está predominante, né? Esse cinza mais claro. Eu poderia de fato ficar com ele como sendo o meu padrão de luminosidade e gradativamente escurecendo, né? Poderia de fato fazer isso, mas aqui eu vou optar em acrescentar, né, a escala mais clara ao invés de só escurecer. Eu não gostaria que ele ficasse num ambiente fechado, né, enclausurado, com pouca luz. Quero dar aqui a ideia de que o ambiente é mais aberto, tem uma maior luminosidade, né? Isso acaba... Para essa situação aqui que eu imaginei, eu acredito que acaba criando uma ideia melhor visualmente, né? Então, essa questão de iluminação para muitos é uma tortura, né? Poxa, e até hoje para mim é difícil, viu? Você fazer uma boa iluminação, chegar a ter a ideia correta, né? De onde a luz vem, para onde a luz vai, é algo que eu poderia sim, de fato, né? Você vai encontrar muitas aulas falando a respeito do assunto, né? Explicando nos mínimos detalhes e realmente abordar em detalhes esse assunto vai ajudar muito você. Mas quer saber de uma coisa? A melhor forma de você aprender a fazer uma boa iluminação é observando. Quanto mais você observar, ser um bom observador e praticar aquilo que você está observando, né? Obviamente tentar reproduzir, vai fazer com que você memorize o modo como a luz, a sombra se comporta e você vai conseguir reproduzir com mais fidelidade. É fato que nem sempre a gente vai conseguir fazer da maneira mais perfeita, né? Isso aí é fato. Nem sempre a gente vai conseguir reproduzir bem igualzinho, mas vai dar para
para você criar uma biblioteca visual de como a luz e a sombra se comportam, né? A luz e a sombra se comportam. Então, eu vou espelhar mais uma vez, né? Vamos ver aqui as imperfeições, né? O óculos aqui, ó, do lado... Agora que eu espelhei, né? Do lado direito, ele tá um pouco estranho aqui, ó, o óculos. Deu pra mim perceber como eu fiz ele... a boca ali bem perto do nariz, né? O que de fato não é errado, porque pessoas realmente têm o rosto desse jeito, né? Mas eu acho que ia ficar mais interessante, um rosto um pouquinho mais interessante se eu colocar mais embaixo. Então eu vou selecionar essa área aqui e fazer, né, um pouquinho mais embaixo aqui a parte da boca, ó. Essa é uma das vantagens do desenho digital, né? Você poder fazer essa mudança aqui de um jeito rápido, fácil. Isso aqui é uma coisa muito legal que infelizmente não dá para você fazer no papel, mas ainda assim, mesmo não podendo usar esse recurso, lembrando que eu falei, né, sobre aquela possibilidade de você botar uma mesa de luz, de você colocar contra a janela, né, usar um outro papel para desenhar por cima. Então quando você fizer, você pode fazer essas correções assim como eu fiz aqui, né? Olha só, se você está se aventurando aí pelo mundo do desenho digital, deixa eu dar uma dica para ti rapidinho. Espero que você possa dar um pouquinho de consideração aqui porque eu vou lhe falar, porque vai vir de um camarada que passou muito tempo cometendo esse erro, tá bom? É o seguinte, ó, dar o zoom, por exemplo, ampliar para ver determinados detalhes, né, com mais nitidez, é legal, é muito bom, é um recurso realmente fantástico no desenho digital. Você poder ter essa possibilidade de ampliar o seu trabalho e colocar mais de perto, né, para você dar mais detalhes. Muito bom mesmo esse recurso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você estiver ainda na fase do rascunho, quando você ainda estiver na fase inicial do seu trabalho, evite ficar dando muito zoom. Você amplia, você diminui. Você amplia, você diminui, né? Então, procure deixar o trabalho mais estático ali que você puder. Eu sinceramente não saberia formular nesse exato momento uma boa questão do porquê, mas o mais próximo, né, que eu posso chegar disso agora é que fica mais fácil para você ter uma noção da área, do espaço, né, e da forma. Quando você dá muito zoom, quando você amplia, você acaba perdendo um pouco essa noção do todo, da coisa inteira, né? Então, quanto mais você puder deixar sem o zoom na fase inicial, melhor, tá bom? Evite fazer o zoom, segure o máximo que você puder. Aí posteriormente, quando você for adicionar mais detalhes, né, você obviamente vai poder ampliar para poder fazer isso, beleza? Então aqui eu já consegui ter um resultado ali bem razoável, né? Eu já consigo ter uma ideia de como mais ou menos vai ficar a questão da iluminação com base no que foi feito aqui. Então, como é que você poderia fazer agora, se você estiver fazendo no papel,
e colocar uma folha contra a outra, né, em cima da outra. Quando você colocar uma folha em cima da outra, a imagem vai ficar mais ou menos assim, ó, né? Vai ficar opaca, certo? Então você, usando a outra folha, pode agora continuar nesse processo, né, da sua criatividade e adicionar ainda mais detalhes. Eu vou dar um exemplo aqui, não é o que eu realmente almejo conquistar aqui, mas de qualquer forma a dica vai ficar, né? Vai valer aí para você. Então você poderia, por exemplo, nesse momento, pegar uma caneta ou então um lápis bem escuro e vir adicionando com muita exatidão a forma exata que você quer que fique cada parte. Aqui no nariz, por exemplo, a gente pode definir com mais precisão como realmente nós gostaríamos que ficasse, ó. Certo? Então procure usar essas possibilidades, tá bom? Porque se você já começa o seu trabalho fazendo exatamente como eu estou fazendo agora, ó, o que acontece, né? Como você está trabalhando com linhas, as linhas não é que elas não criam volume, mas digamos que o processo, quando você faz linhas bem específicas, né, o processo de volume do todo, né, do conjunto inteiro, ela é um pouco mais rasa, né, quando você trabalha com linhas bem específicas, né, como as que eu fiz agora aqui. Então não é que não dá para você projetar volume, mas digamos que é um pouco mais demorado também. Por outro lado, esse método aqui, ó, ele permite você rapidamente ter uma ideia do volume, né, do todo. Ele vai permitir isso. E então depois você pode ir acrescentando as formas mais específicas, né? No meu caso aqui, eu não necessariamente quero trabalhar dessa maneira, né? Fazendo linhas bem certinhas. Gostaria de quero continuar nesse processo aqui de trabalhar com volumes, né? E aqui vamos acrescentar aí um pouquinho de cores nele, tá bom? Então vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui um tonzinho. Vamos ver como é que fica esse tom aqui. Bem, então aqui já tem algumas variações, né? Dá para acrescentar muito mais, com certeza. Mas acho que essas variações aqui já dá para o gasto, né? Já dá para o começo. Dá para a gente já ter uma ideia ali de como vai ficar a pele, né? Poderia fazer esse processo todo já usando as cores exatas, né? As cores para cada parte. Por exemplo, no caso da pele, poderia já usar o amarelo pele. Ou no caso da roupa, sei lá, fosse azul, por exemplo, né? Já poderia começar o trabalho inteiro dessa maneira, usando o azul, sim, sem sombra de dúvida, você já poderia. Não tem uma regra quanto a isso, tá bom? Eu fiz assim, dessa maneira, né, já utilizando o cinza, porque eu gostaria de ter uma... Eu não queria tá com essa preocupação de
cores, né, e tonalidade. Eu não queria ter essa preocupação agora. Eu queria alcançar mais a forma. Essa aqui era meu intuito aqui, né? Ter uma ideia primeiro da forma e então eu ia acrescentando posteriormente as cores para fazer a pele, né? É claro que, como você está percebendo aqui, ó, algumas coisas que eu havia definido um pouco mais anteriormente eu perdi agora. Mas para mim aqui isso particularmente não é um problema, né? Digamos que a informação aqui ainda tá fresquinha, né? E como eu estou trabalhando com camadas, eu posso, por exemplo, remover uma camada só para ter uma ideia de como é que estava anteriormente, né? Se eu ver que isso é necessário para reforçar um pouco aqui a memória, né, fotográfica. Muito bem, eu poderia fazer desse modo também. Eu esqueci de pegar aqui a parte do amarelo. Eu quero colocar a iluminação, a área da iluminação bem intensa. Então deixa eu colocar um pouquinho do amarelo aqui também. A propósito, eu já vou fazer algumas partes aqui com ele, né? Lembrei agora de uma outra questão para dizer quando você for pintar. Isso aqui digamos que é o ABC de você colorir. É o seguinte, ó. Quando você for clarear ou escurecer uma cor, não use preto, não use branco. É claro que isso não é uma regra, tem exceções, né? Depende de cada caso. Mas o ponto em questão é o seguinte: quando você vai clarear ou escurecer uma determinada cor, você, na verdade, utiliza uma outra cor. Eu vou dar um exemplo, ó. Então, eu estou trabalhando com... se eu estivesse trabalhando aqui com o vermelho, né? Como é que você faria para escurecer o vermelho, por exemplo? Você ia acrescentar o preto? Dá certo? Funciona, né? Só que às vezes fica uma mudança muito radical na tonalidade, né? A parte ali de você acrescentar o preto, fica algo muito carregado, muito intenso. Se você for fazer a sua pintura tentando representar um ambiente mais fechado, tipo à noite, então pode ser que seja bem mais apropriado sim você utilizar o preto, né? A mudança ali da tonalidade vai ser bem radical, bem intensa. Mas vamos dizer que você não quer fazer isso. Você quer fazer um ambiente aberto, né? Talvez para representar uma fruta, né? Você quer pintar uma maçã, por exemplo. Então, ao invés de você utilizar o preto para poder escurecer, você utiliza o marrom, né? Você pode até mesmo acrescentar o verde, né? O verde ele vai escurecer o vermelho, né? E por sua vez acaba se tornando marrom também, né? Mas você experimentando, você vai descobrir que tem resultados diferentes. Você colocar especificamente logo o preto em cima do vermelho, ali quando você estiver com a mistura, né? Ou então você acrescentar o verde. Há variações bem interessantes que você pode ir experimentando e entender, né? Como é que essas cores se comportam quando são colocadas juntas, tá bom? Tá bem galã esse cara aqui. Galanzão. Então deu para entender aí, né? A questão das cores, usar preto e branco, não é que é errado, é só que você tem que analisar cada situação e na maioria das vezes, quando se trata de você fazer
um, um objeto ali num ambiente aberto, já não seria muito interessante você utilizar eles, tá bom? Agora que eu estava observando aqui esse nariz dele, acho que o nariz ficou um pouco... Acho que ele ficou um pouco imprensado. Vou aumentar um pouco mais a ponta do nariz. Então veja, né? Aqui numa situação como essa, se eu ampliar, vai chegar um ponto que você vai ver claramente as imperfeições, né? As falhas, e não vai ficar tão convincente assim, né? E de certa forma, se você for olhar as obras mais clássicas, né? As obras antigas, e até mesmo mais contemporâneas também, trabalhos feitos com sanguínea, né? Pastel, você vai perceber que muitos desses trabalhos, o artista ele não tem uma preocupação de fazer ali aquela imagem super renderizada do mundo real, né? Aquela coisa bem certinha, né? O objetivo ali não é bem esse, né? E o nosso cérebro ele tem essa capacidade, né? De conseguir completar uma determinada informação. A informação ali ficou um pouco vaga, né? Informação visual, né? Talvez não tenha ali os poros da pele, né? Os pelinhos, mas ainda assim a nossa mente tem essa incrível capacidade, né? O nosso cérebro tem esse potencial gigantesco de conseguir completar informações, né? Então esse tipo de exercício ele trabalha em cima disso, dessa perspectiva, né? De você mexer com a criatividade ali dos seus olhos, né? Do seu cérebro, seu cérebro conseguir completar a informação. Pelo bem quadrado, vou deixar um pouco mais curvo, né? Não deixar tão militar.
Então, tava dando aqui uma travada, né, no programa. Imagino que os aplicativos abertos aqui estavam consumindo um pouco mais a memória. Vamos ver se ele se comporta melhor agora. Encerrei lá os outros que estavam abertos, né? Vamos ver se tem um melhor desempenho. Então perceba, né? Agora que eu já consegui ali uma ideia melhor da forma, né? Então eu ampliei um pouco mais a imagem e agora eu posso brincar um pouco aqui com os detalhes, né? Claro que por se tratar de um desenho digital, apesar de que essa mesma lógica, esse mesmo princípio, de certa forma vale também para o trabalho feito tradicionalmente, né? Papel, lápis, enfim. Mas aqui no digital tem a possibilidade que você ampliar, enfim, né? Colocar detalhes bem pequenos, né? Você pode criar um arquivo bem grande e ir acrescentando esses detalhes posteriormente, né? No caso do papel, apesar de que a pessoa não pode ampliar, mas um artista bem minucioso, ele consegue sim colocar detalhes incríveis, viu? Em trabalhos feitos no papel, né? Às vezes trabalhos bem minúsculos é possível fazer isso também. Então aqui na orelha tem uma coisinha que você pode utilizar a seu favor. Acrescentar ali um pouquinho de laranja, né? Um pouquinho de vermelho, às vezes até bem intenso. Tem um nome, um termo bem específico para isso, no momento aqui não me vem à mente, mas enfim, né? A luz, ela transpassa ali, né? Ela atravessa a pele, né? Se você é da área médica, me confirma aí, acho que é a cartilagem, né? Da orelha. Desculpa aí se eu estiver falando besteira, tá bom? É porque é o que me veio na cabeça no momento aqui. Então, aquela ideia de deixar um lado mais claro, né, o outro mais escuro aqui, a gente conseguiu, né? O lado esquerdo, do nosso ponto de vista, está de fato mais claro, né? E o lado direito mais escuro. Dá para com certeza você brincar muito mais com isso. Aí vai depender do seu nível, né, de compreensão de luz e sombra, mas digamos que principalmente de o quanto você é uma pessoa observadora. Quanto mais você for observador, mais fácil vai ser para assimilar isso. Eu vou fazer aqui uma espécie de barba, como se ele tivesse com a barba nascendo, né? E quando ela nasce, ela fica meio que esverdeada na pele. Aqui já tem uma leve tonalidade disso, mas eu vou me aproveitar aqui, eu olhei, lembrei disso. Vamos ver se vai ficar legal, né? Vamos ver se vai prestar. Vou trabalhar aqui com um verde escuro.
Com barba ou sem barba. Eu dei uma aliviada aqui na opacidade da camada, né, pra não ficar tão intenso, né, o verde. Então carinha de bebê, sem a barba, né, e com a barba. Eu nem posso usar essas brincadeiras que meu rosto não tem barba, então tem cara de criança, né, bebê. A questão ali dos detalhes, não vou me aprofundar muito não, acho que ficou razoável. O nível colocado ali ficou dentro do que eu havia intencionado, né, no início. Sem sombra de dúvidas que dava para acrescentar muito mais coisa, mas para não ficar um vídeo muito longo também, e afinal de contas é um estudo, né? É mais um estudo isso aqui. Compartilhar um pouquinho também desse assunto, né? Que eu gosto bastante. Construir personagens usando essa ideia, né? De trabalhar com volumes, né? Com massas, né? Pra gente conseguir formar pessoas, objetos, animais. E eu confesso que eu não estava olhando ali para minha referência de como vocês estão assistindo. Eu vou ter que dar uma pausa aqui e voltar para ver como é que ficou isso. Eu espero que não tenha ficado horrível, senão, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer tudo de novo. Isso é demais. Uma coisa legal aqui do Photoshop é que a gente pode também mexer nas variações, né, de tonalidade. Então, na questão da pele, por exemplo, agora que concluiu aqui, eu vi que tá assim meio que rosado demais. E a gente pode fazer algumas alterações nisso, né? Então, vamos ver aqui como é que se comporta. Os tons médios, depois mexer aqui nos tons mais escuros, né? Sombra. E nos realces agora. Ainda continua, né? Mas vamos em níveis então, né? Ficou mais clarinho assim. Aqui já ficou a luz muito intensa, né? Também não era a minha intenção deixar a luz bem intensa, não.
Ok. Matiz e saturação. Vou ver ali um pouco da saturação. Ficou mais suave a questão da pele, né? Vamos espelhar de novo aqui, ver como é que ficou. Tem algumas coisinhas aqui que dava pra gente mexer ainda, mas eu não vou ficar com essa neura, não. Diga-se de passagem, é bom a gente ser equilibrado nessa questão, até mesmo de quando você vai fazer um exercício. Porque se você fica muito obcecado em agitar detalhes, você vai embora, né? E no final das contas, você nunca vai ter um exercício. Tudo vai ser uma obra de arte. E diga-se de passagem que nada contra você aprimorar os seus exercícios, né? Mas no meu caso aqui eu não quero ficar muito preso nessa ideia, não. Então, já que eu não consegui consertar a pele daquela maneira, eu vou tentar de uma outra. Vou pegar aqui um tom um pouco mais avermelhado, amarronzado, e vou acrescentar por cima disso aqui. E aí eu vou deixar mais transparente depois. Eu acho que ficou razoável. Então, é isso aí, né? Vamos assinar a nossa obra do dia. Então, se de alguma forma você achou interessante, deixa aí um like, tá bom? Pode colocar um comentário também, se você tiver entendido ou ficou alguma dúvida sobre essa técnica, né, de você trabalhar em volumes, né, colocando maiores áreas, né, para a gente ter uma ideia do objeto ou da pessoa, enfim. Aí você deixa aí na descrição, vai ser legal trocar umas ideias e a gente se vê na próxima aí. Muito obrigado.